Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira e este aqui é o meu humilde canal. Quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos expandir a psicanálise para o mundo. Para você que é novo neste canal, aqui eu falo sobre filosofia, literatura e principalmente psicanálise. Eu sou licenciado em filosofia e também sou psicanalista. E se você gosta de temas da atualidade, sobre esses pensadores da psicanálise, seja muito bem-vindo ao meu canal e espero que você goste do meu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre o alvo recente dos meus estudos, que é a psicanálise contemporânea, né? Como a gente deve enxergar o novo mal-estar da nossa sociedade atual. Bom, para a gente entender essa questão do mal-estar, a gente precisa revisitar algumas obras de Freud, como, por exemplo, Mal-Estar na Cultura, ou traduzido em algumas traduções, né, como Mal-Estar na Civilização. Freud ele vai dizer o seguinte, que esse mal-estar ele é um adoecimento. Porque, gente, o ser humano ele é um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos biológicos, porque nós temos necessidades biológicas como comer, dormir, ter relações sexuais. Somos também um ser psicológico, porque temos necessidades como amar, como ser amado, como tristeza, alegria, e somos também um ser social, porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura. O ser humano e a cultura não tem como ser divisível, porque a linguagem é um produto da cultura qual o ser humano está inserido, e a gente só consegue ter o contato com o outro, com o mundo externo, através da linguagem, que é o símbolo humano para conseguir sustentar as relações. Então Freud ele vai dizer que o mal-estar ele é esse adoecimento que a cultura causa na gente. Por exemplo, para que nós, seres humanos, pudéssemos viver em sociedade, nós precisamos reprimir os nossos impulsos. Nós precisamos, ou pelo menos, dar um atraso neles. Porque Freud vai dizer o seguinte, nós temos a nossa formação, o id, e nós temos o nosso ego. O id, para Freud, é aquelas pulsões, né, mais primitivas, aquela vontade de satisfazer os nossos desejos, e que ele fala que atende o princípio do prazer. Ou seja, o id ele quer prazer imediato, igual uma criança que você olha para ela e ela quer satisfazer ali os desejos dela imediatamente. A criança ela não entende que você precisa ter ali o momento certo de atender uma satisfação. E isso é a cultura, né? Que no caso os pais são os representantes dessa cultura, que vai ensinar para esta criança que ela não pode realizar os seus desejos imediatamente. Ela tem que respeitar a realidade. Então a cultura, ela vem para trazer esse princípio de realidade. E esse princípio da realidade, ele vai reduzir ali, ele vai de certa forma cortar o nosso gozo. Ou seja, ele vai falar o seguinte, você não pode realizar os seus desejos agora e também tem desejos que você não vai poder realizar. Então Freud diz o seguinte, que para podermos ter a segurança, para que a gente pudesse ter esta base social, para que a sociedade fosse possível, nós precisávamos renunciar àquilo que nos faria feliz, né? Que é atender imediatamente este gozo, que seria, vamos dizer assim, a base da felicidade. E Freud ele ainda fala que a felicidade não estava nos planos do Criador. E tem outra frase que ele fala também que a civilização nasceu quando o primeiro ser humano reagiu a um insulto, ao invés de ser com ali tapas e socos e pedradas, foi com palavras. Ali estava nascendo a sociedade, ou seja, ele estava renunciando esse desejo de espancar o outro para atender ao princípio da cultura, né, que é o princípio da realidade, para que pudéssemos ter nossas relações sociais. Então, o mal-estar para Freud era isso. Tudo aquilo que nos faria entrar em choque com a sociedade, todos os nossos impulsos, desejos, faria entrar em choque com
à sociedade deveria ser recalcado. Então, o mal-estar de Freud ele é baseado muito na repressão, né? Inclusive, muitas mulheres sofriam mais forte ainda essa repressão por causa da sociedade patriarcal a qual Freud desenvolveu toda a sua teoria. Só que com o advento do progresso, né, as pessoas hoje ganhando mais voz, principalmente as mulheres tendo mais o seu direito reafirmado na sociedade, o mal-estar ele sofreu uma mudança. Se antes para Freud esse mal-estar era repressor, hoje na nossa atualidade ele é liberal. Só que o ser humano ele também não se satisfaz com esse liberal, porque essa liberdade, ela traz a insegurança. Para Freud, o mal-estar dele, o ser humano renunciava aos seus impulsos para ter uma segurança. Então ele tinha ali os princípios que seguir, tinha já o ideal pronto ali para seguir, e ele seguia aquilo e se sentia seguro. Mas para a nossa sociedade contemporânea, esse ideal é a liberdade. Então, hoje nós temos mais vazão, né? Nós temos mais abertura para dar a liberdade aos nossos impulsos, só que em troca nós não temos mais segurança. Porque se tudo é liberal, se eu posso ter essa liberdade em relação a tudo, ou seja, então tudo se desfaz muito rapidamente. E o mal-estar da sociedade atual, ele dificulta o ser humano criar uma identidade. E isso faz com que as pessoas se sintam perdidas, se sintam sem rumo, porque ao tempo todo ela está sendo obrigada vamos dizer assim, a dar vazão aos teus impulsos. Você tem essa liberdade total, você é obrigado a ser livre, né? Você é obrigado a atender esse princípio liberalista, e isso está tirando a identidade das pessoas e fazendo com que elas não consigam se reconhecer no mundo. Há um excesso de informações, há um excesso de estímulos que impedem as pessoas de simplesmente aproveitar o momento. Então, meus amigos, este é o novo problema psicanalítico, né? O novo problema da sociedade. É ajudar as pessoas a construir essa imagem, a construir valores mais sólidos e poder encontrar um equilíbrio entre satisfazer os desejos ou adiar eles para um momento futuro. Se você gostou desse vídeo, eu quero reforçar mais uma vez para você curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos fazer esse canal crescer. Muito obrigado e até a próxima.